Olá! O Hospital Ouro Verde foi alvo de operação do GAECO no último dia 30 de novembro. Chamada de Operação Ouro Verde, a promotoria apura um desvio de 4,5 milhões de reais. Segundo a promotoria, foi constatado que um grupo ligado à Vitale Saúde usava a entidade para desviar recursos por meio de consultorias que nunca existiram. A organização social nega envolvimento em qualquer irregularidade. 6 empresários investigados cumprem prisão preventiva e desde a última quinta-feira o prefeito passou a ser investigado pela Procuradoria-Geral da Justiça após ter sido citado em conversas grampeadas pelo GAECO. A Câmara, desde então, teve a proposta de alguns vereadores que defendem a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, outros, uma comissão de estudos e ainda a proposta de uma comissão de representação para acompanhar o caso. E no programa de hoje nós vamos conversar com 2 membros da Comissão Permanente de Política Social e Saúde da Câmara, os vereadores Paulo Galtério, do PSB, que é o presidente da comissão, e o vereador Pedro Tourinho, do PT. E a gente vai falar sobre o posicionamento aqui dos parlamentares. Sejam bem-vindos. Vereador Pedro Tourinho, primeiramente eu começo com o senhor que desde o início, quando foi deflagrada essa operação, defendeu a criação de uma CPI. O porquê o senhor entende que deve ser esse tipo de investigação? E hoje, após essa última anúncio na quinta-feira, qual é o posicionamento do senhor? Ou se o senhor quiser também falar pelos outros vereadores, mais 5 vereadores que já assinaram esse pedido. Bem, uma boa tarde, Mirna, uma boa tarde aos espectadores da TV Câmara, ao vereador Paulo Galtério aqui ao meu lado. É um prazer falar sobre essa questão tão triste, né, para a cidade de Campinas. De fato, eu sou o proponente, o signatário inicial desse pedido de abertura de CPI, né, na eventualidade dela ser criada, feita a gente gostaria e espera que ela seja, eu terei a honra de presidir essa comissão parlamentar de inquérito. E fui, desde o primeiro momento, fiz isso em parceria com os vereadores Gustavo Peta, Marcelo Silva e Carlão do PT, e depois tivemos a assinatura da vereadora Mariana Conte e do vereador Tenente Santini também. Eu não tenho condições de falar em nome dos colegas vereadores, mas o que eu posso dizer é que quem teve acesso à peça do Ministério Público, ela está disponível, se tornou pública. Eu gastei um tempo esse fim de semana lendo. São 900 páginas, é evidente que eu não li as 900 páginas, mas li vários trechos importantes dessa peça. É interessante colocar que a operação, a investigação, ela se inicia por uma denúncia que nasceu aqui nessa casa. Né? Não sei se o vereador Galtério já sabe disso. Ela nasce de uma reportagem que sai no jornal Metro, daqui da cidade, de uma denúncia feita por mim, aqui na tribuna, quando do processo de seleção pública da Vitale Saúde, eu aponto que havia uma série de inconsistências nas empresas que estavam sendo, vamos dizer, elencadas para disputar o edital da seleção pública. Então, naquele momento, a gente fez uma espécie de um pente fino nas empresas que estavam disputando. Tinha a própria SPDM, tinha a Vitale Saúde. Que é a gestora anterior, a SPDM. Sim, a SPDM é a gestora anterior. Tinha a Vitale Saúde, tinha uma outra que chamava União Saúde Apoio, tinha um grupo de apoio à medicina preventiva. O fato é o seguinte, nós levantamos isso e vimos que vários desses grupos, na verdade, eram grupos que eu chamei naquele momento, e hoje eu tenho clareza disso, de fachada. Né? Eram grupos que não tinham condições reais de gerir um hospital da complexidade do Hospital Ouro Verde. A Vitale Saúde, ela começa a seleção ainda chamada de Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de Bariri, uma coisa assim, que era a experiência que essa empresa tinha. Ela tinha ligação com a ProSaúde. A ProSaúde é uma empresa que atua em diversos lugares do Brasil, na verdade, e tem diversas situações de escândalos que envolvem a ProSaúde. E naquele momento, isso inclusive está publicado, não tem erro nisso que eu estou falando, né? Em diversos momentos eu fiz denúncias relativas a isso. Tem publicação minha na imprensa de 2015 falando que a ProSaúde, né, e as suas derivadas já tinham levado cidades ao caos e que Campinas não deveria permitir a entrada dessa empresa aqui. Inclusive, Sumaré é uma dessas cidades. Né? Depois, a gente questiona também, né, a própria Vitale e a maneira como aconteceu o chamamento. E aí é quando se publica no Metro essa reportagem que dá início às investigações. A gente viu depois, só quando eu tive acesso à peça, que a gente descobriu isso. Né? Que, na verdade, a gente aqui estava alertando e, evidentemente, hoje está claro que o nosso papel de fiscalizar
a saúde pública da cidade estava sendo cumprido com muito rigor, com muita clareza, né, em que pese um monte de insuficiências que o trabalho de cada um de nós aqui tem, que a gente não tem capacidade de fiscalizar tudo que a gente quer. Posto isso, as investigações elas foram muito adiante, foram muito longe. O Ministério Público conta com recursos muito além do que qualquer vereador e que a própria Câmara tem, né? E foram grampeados, né, mais de 30 números de telefone e foram realmente captadas conversas extremamente comprometedoras. Conversas, por exemplo, do presidente, do dono de um grupo de comunicação importante da cidade de Campinas, né, no qual parece que existe ali um certo tráfico de influência, no qual esse proprietário utiliza do seu jornal, da sua rede de comunicação para fazer pressão na prefeitura, né? Ele sugere numa outra ligação que essa pressão que ele estava fazendo estava surtindo efeito junto ao secretário Silvio Bernardim, ao próprio prefeito Jonas Donizete, né? São ligações e questões muito graves. Então, nesse sentido, na semana passada, a gente tinha apresentado a CPI ainda sem a notícia de que o prefeito estava envolvido ou que havia suspeição do envolvimento do prefeito. Suspeição essa que está hoje posta, indiscutível, né? Eu acho que com esse evento, a criação de uma CPI dessa casa, ela deixa de ser uma opção para a casa e passa a ser uma obrigação da casa. Porque qualquer atitude diferente dessa vai parecer o quê, efetivamente? Essa é a nossa preocupação. Tá bom, vereador, daqui a pouco o senhor defende um pouquinho mais essa ideia, que agora a gente vai conversar um pouquinho com o vereador Paulo Galtério. Seja bem-vindo também, vereador. Obrigado. O senhor, inclusive, na semana passada, no ementário, nós conhecemos aí a sua intenção de uma comissão especial de estudos a respeito. Eu queria saber se ainda é essa intenção, a comissão não foi ainda aprovada na casa, mas e o que o senhor pensa agora a respeito? O senhor, inclusive, importante citar, é do mesmo partido do prefeito, sim, já usou a tribuna várias vezes para falar a respeito do tema. Hoje, qual é a sua visão a respeito do assunto, vereador? Então, Mirna, que se pese todo o brilhantismo do vereador Tourinho nessa casa, ainda não é momento para a gente instaurar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. E eu vou dizer assim, por quê? A comissão parlamentar de inquérito, ela investiga agente político. Tá? Na estrutura do Estado, você tem agente de Estado e você tem agente político. Em que se pese todo esse processo investigatório do MP está transcorrendo, nós não temos envolvimento ainda, não significa que não vamos ter, de agente político. Né? Aquela pessoa que conseguiram prender o dinheiro na casa dela, ela é um agente de Estado. O que a gente entende por agente de Estado? Aquela pessoa que entrou no serviço público pelo concurso público. Tá? É então, funcionário de carreira. Funcionário de carreira. Então, nós temos que separar os agentes de estados eleitos, eu, o vereador Tourinho, né, os agentes nomeados, que são os secretários, e os comissionados, que são indicados. O que nós temos hoje contra o prefeito Jonas Donizete, o que foi apurado até hoje, é uma fala de um empresário de uma empresa jornalística dessa cidade, né, que diz que ia interferir junto ao prefeito para que fossem liberados mais recursos. Mas é uma fala de terceiros. Assim, não há nenhuma conversa direta entre agentes políticos próximos, nomeados com o prefeito, e vamos dizer, do alto escalão. Não existe isso. Então, a grande parte dos vereadores dessa casa entende que não é o momento ainda. Muito embora muita gente entenda que a gente pudesse dar uma resposta para a sociedade, né, colocando a CPI. Sim. Tá? Então, hoje, o que nós decidimos hoje nessa casa, os vereadores? Nós vamos criar uma comissão mista, vereador Tourinho, da Comissão de Saúde, que sou eu, presidente, e da Comissão de Representação, que é o vereador Rodrigo. E amanhã nós vamos dar busca na Prefeitura Municipal, na Secretaria de Saúde, vamos dar busca e vamos solicitar todos os documentos com relação a esse contrato. Já tem a formação dessa comissão mista? A comissão mista vai ser realizada primeiro para os membros da comissão permanente, que inclusive, vereador Tourinho, o senhor faz parte. São 5 membros, São 5 membros, né? Okay. E pelo sorteio de outros 5 na comissão de representação do vereador Rodrigo. Então, como vão começar os atos dessa comissão? Amanhã nós vamos na Câmara, às 10 horas da manhã. Na Prefeitura? Na Prefeitura, isso. Nós vamos na Prefeitura às 10 horas da manhã, vamos até a Secretaria de Saúde e vamos solicitar todos os documentos, inclusive de pagamentos realizados
né, pela Prefeitura à SPDM, contratos, adendo, tudo que tiver. Esse vai ser o primeiro ato. O segundo ato, nós vamos se reunir e vamos distribuir competência entre os membros, inclusive o senhor, vereador Torinho, de tudo que nós vamos realizar, as duas comissões. Na sexta-feira, o Marcos Pimenta, tá, nós vamos convocar ele para que venha aqui a essa casa e relate como está a situação do Ouro Verde hoje. Tá? Ok. O Marcos Pimenta... Só para o telespectador entender, sim. o Marcos Pimenta, ele que está responsável nesse momento Hoje, de intervenção, é pelo Ouro isso? Que Verde. é o atual presidente Então, do Mário Gatti vereador, também. Sexta-feira, nós estamos dialogando com ele para que ele venha a sexta. E a próxima pessoa a vir é o secretário de Saúde. Então, já estamos também acertando para que o secretário venha, para que dê todas as respostas. Mas isso vai ser através de convite ou através de convocação, vereador? Então, o secretário de Saúde provavelmente vai ser convocado hoje, na sessão da Câmara, a gente está discutindo e vai ser convocado. O grande problema da convocação, vereador Torinho, é que assim, se nós convocarmos o secretário hoje, nós só vamos poder ouvir ele a partir de fevereiro, porque ele tem que ser ouvido no decorrer da sessão. Sim. Então, ele não vai poder ser ouvido... Nós estamos na última semana legislativa. Então, assim, nós não vamos ter sessão para ouvir o secretário aqui antes de fevereiro, já é distante dos fatos. Então, nós vamos solicitar a presença, primeiro, do Marcos Pimenta, que é o secretário, para que venha aqui e que responda às nossas questões, as questões dos vereadores contrários, e depois vem o secretário Carmen. Então, assim, antes da gente criar um celeuma nessa cidade, que é a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é mais importante a gente investigar dessa forma. Né? Porque nós vamos fazer a mesma investigação. Tá, para que as pessoas entendam, já que o senhor disse que é a mesma investigação, qual é o peso de uma CPI e qual é o peso, por exemplo, dessa comissão mista? Então, olha, a diferença na CPI, a CPI tem o poder investigatório de convocar pessoas e elas serem obrigadas a comparecer. Ok. Determinadas pessoas. É só essa a diferença. Vamos dizer que eu queira que a comissão entenda que tem que convocar um agente que estava prestando serviços, por exemplo, na SPDM, um agente do setor privado, né, para que ele, na SPDM não, perdão, na Vitale, para prestar esclarecimentos aqui. Ela tem poder de polícia. Se o indivíduo se recusa a vir, a polícia vai e pega ele e ele vem fazer aqui a conversa. Né? Ele vem aqui falar, entendeu? O resto é convite. A diferença é imensa, portanto, né? Porque uma coisa é você convidar. Quando você convida seus inimigos para vir no seu aniversário. Quando tem algum problema, você convida seus amigos. O convite, eu não estou dizendo que o vereador Galtério, como presidente desse processo, como presidente da Comissão de Saúde, não possa convidar várias pessoas aqui e até ter algumas delas presentes. O problema dessa situação, Mirna, vamos entender, é que nós estamos lidando com uma quadrilha. Nós não estamos lidando com cidadãos de bem, com pessoas que estão regidas pela ética que você aqui trabalhamos no cotidiano. São pessoas que roubaram um hospital, cujo roubo do hospital não foi de um esparadrapo, foi de milhões de reais. Aquele hospital atende milhares de pessoas. A destruição que foi promovida naquele hospital resultou em diversas mortes incalculáveis, porque a gente não sabe quantas pessoas que poderiam ter sido melhor atendidas lá e que deixaram de ser e que a gente sabe que morreram. Resultou no agravamento de doenças que poderiam ter sido tratadas de forma mais célere, mais eficaz. Resultou na dor de pessoas que poderiam ter sido melhor tratadas e não foram. As pessoas têm que ter a dimensão disso na área da saúde, que toda forma de corrupção é criminosa e passível de punição. Mas na saúde, ela tem um componente extra de perversidade, que é você se omitir do próximo quando ele está num processo agudo de sofrimento. E é isso que aconteceu. E eu digo uma coisa, na qual eu tenho uma discordância do vereador Galtério. O Anésio Corá é um agente político. Ele fez um concurso público, fez. Mas a função que ele cumpria na Prefeitura Municipal de Campinas era a de diretor nomeado pelo prefeito Jonas Donizete. Vamos lembrar disso. Era um diretor nomeado. Eu vou concluir então para o nosso intervalo, mas ele é um agente político, sim senhor, porque ele é um cara que foi nomeado pelo prefeito. Ele não estava lá no transcurso do seu trabalho como servidor público habitual. Tanto é que ele foi removido desse cargo pelo prefeito imediatamente. Tá ótimo. Então a gente volta a discutir sobre essa questão no próximo bloco. Questão de ordem vai para um breve intervalo e volta já já. Não saia.
Segundo bloco do Questão de Ordem, e você que assiste a TV Câmara Campinas pode acompanhar a nossa programação ao vivo através das redes sociais no facebook.com/TV Câmara Campinas ou facebook.com/Câmara Campinas e ainda pelo YouTube/TV Câmara Campinas. Lembrando também que a gente também está no site campinas.sp.leg.br. No bloco anterior, a gente encerrou com o vereador Pedro Tourinho dizendo que o funcionário de carreira, que inclusive está detido, que tem Não, essa... ele não está detido. Ele não está detido, Não, desculpa, não tá só detido. os empresários, que na ocasião foi encontrado o dinheiro na casa dele. 1.200.000, Mina. Isso, que ele teria essa característica de agente político. Sim, eu acho que é porque é importante esse debate, porque o vereador Galteri apresentou como contradição ao meu pedido de abertura de CPI a inexistência de agentes políticos envolvidos. Veja, eu acho que há 4 agentes políticos envolvidos de extrema importância. Um é o diretor da Secretaria de Saúde, Anésio Corá. Ele era um diretor. O diretor é o segundo cargo da Secretaria de Saúde. Depois do secretário, vem o diretor. Então não é pouca coisa. É um cargo com imensa responsabilidade. Segundo era o Ramon, que também era comissionado e também está envolvido nesse processo. Também foi dada a busca e apreensão lá com o Ramon. Também foi exonerado pelo prefeito. Os dois são tão agentes políticos que eles sofreram exonerações dos cargos que cumpriam. E o Anésio, inclusive, agora sofre um DPDI, um processo interno de investigação. É curioso que, na quinta-feira, o prefeito Jonas novamente voltou a nomear o Anésio Corá para uma outra função comissionada aqui da prefeitura. Uma situação louca que foi, a gente abriu o Diário Oficial e quando olha, está lá o prefeito nomeando o Anésio para ser gestor junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Isso para nós foi absolutamente inadmissível, impensável, surpreendente. Fizemos a denúncia, a prefeitura recuou e disse que foi por engano que houve Teve uma errata, inclusive. essa publicação. Pois é, entendeu? Uma coisa que, a meu ver, a gente nos provocou, e não só em mim, em muitos munícipes, um estranhamento profundo. E, além disso, tem 2 agentes, que não tem como a gente negar que eles estão envolvidos, porque é o seguinte, o senhor vereador, o senhor cita, é só fala de terceiros. Nós não sabemos se é só fala de terceiros, porque nós não tivemos acesso ao conteúdo que diz respeito ao prefeito Jonas Donizete no processo do Ministério Público. O que nós sabemos é que o prefeito, desde quinta-feira, passou a ser um homem investigado no Tribunal de Justiça, lá pela Procuradoria-Geral, junto ao Tribunal de Justiça do Estado. Não tem eufemismo para tratar dessa questão. Lembrando que justamente gestores, no caso do prefeito, é um outro tipo de investigação. É isso, vereador Paulo Galteri. Quando acontece, agentes do executivo, líderes, né, no caso do prefeito, aí é a procuradoria e esse caso é em sigilo. Só o prefeito. Os secretários não. Eu quero lembrar aqui, Mirna, o vereador Toninho, ele tem uma fala assim consistente, mas ele se equivoca em alguns fatos. O prefeito não é investigado. Presta atenção, vereador. A pessoa só passa a ser investigada na justiça, tá, a partir do momento que ela assina um termo que chama indiciamento. A pessoa é indiciada. Aí ela passa a ser perseguida legalmente pela lei. O que existem hoje são fatos na cidade de Campinas, com relação ao Hospital Ouro Verde, que podem ter relação com o prefeito. E, de fato mesmo, o Ministério Público tem que apurar. O Ministério Público apura se o prefeito tem algum envolvimento com a questão do Ouro Verde. Essa é a grande questão. Por isso que nós não vemos até agora nenhum agente político envolvido nessa questão, vereador Tourinho. Então, assim, é muito cômodo e muito simples. Não é cômodo, vereador. Não, vereador, não vamos tumultuar. Vamos conversa tá. Conclua a tua. Veja bem, para a gente dizer que o prefeito está sendo investigado, ele não está sendo investigado. Está apurada a participação de algum agente público com relação ao prefeito. O que tem até agora? Eu vou repetir de novo. O que a gente sabe através da imprensa, que um determinado diretor jornalístico, numa conversa com alguém da Vitale, disse que ia interferir junto ao prefeito para conseguir liberação de recursos, e o prefeito dizia que não tinha condição de liberar recurso. Então, assim, não existe nada de concreto, vereador Tourinho. O que eu quero dizer assim, se tiver algum ato mais próximo, não do prefeito, de qualquer agente
de alto escalão, nós vamos sim abrir a CPI aqui. O que o senhor chamou de um agente de alto escalão, novo vereador? Um secretário. Um diretor? Entendeu? Não, secretário. Diretor. Diretor não. Diretor é terceiro escalão. Ah, é pouco? Não é que é pouco. O Anísio, ele foi no Anésio. O Anésio, o que acontece? Ele, em tese, ele é um cargo técnico. Ele cuidava da gestão de contratos. Tá? Daquelas empresas conveniadas. E a gente não muda uma pessoa dessa que tem conhecimento, tá? De uma hora para outra. Você equivoca, tá? O Anésio não é um cargo técnico. Eu conheço o Anésio de muitos anos. Não, o trabalho que ele exercia lá, ele já vinha ele era da saúde, da saúde, ele já vinha. Ele já era profissional, ele foi coordenador de um centro de saúde, ele tinha lá o seu mérito para prestar a sua direção junto à secretaria, mas é importante ressaltar. Ele é um agente, na nossa avaliação, um agente político, assim como é também o prefeito. Eu acho que o vereador Galtério coloca algumas questões também, acho que é legítimo o que o vereador coloca, mas o fato é o seguinte, nós não sabemos até onde vão os dados contra o prefeito, porque eles correm em sigilo, como foi colocado pelo próprio vereador. O processo foi desmembrado. O que isso quer dizer? Um pedaço do processo foi retirado, tudo que tratava do prefeito no processo foi retirado e foi remetido a uma outra esfera para poder correr em sigilo. Isso foi feito porque foi constatado que haviam dados suficientemente pertinentes para que a investigação prosseguisse, o inquérito civil público, não é isso? Sim. O inquérito civil público prosseguisse numa outra esfera, numa outra instância. Isso é uma questão de uma gravidade tremenda. Eu acho que é importante que a cidade saiba que, no nosso entendimento, essa é uma hora da Câmara, dá uma demonstração daquilo que a gente sempre fala, né? Na Constituição está estabelecido que os poderes são separados entre si, eles são contrapesos, inclusive, né? Quando o poder de um determinado poder, como o executivo, de alguma maneira pode incidir junto ao interesse público de maneira negativa, feito foi esse o caso, porque não é confortável, vereador, para mim, porque a gente que trabalha na área da saúde está vendo gente na fila, gente morrer, né? Eu repito essa história. A situação do Hospital Ouro Verde, ela é sem precedentes na história da cidade. Era um hospital que era um hospital até exemplar, e esse hospital hoje, ele tá sem nada. Sabe o que faltou esse fim de semana, vereador, nesse hospital? Faltou insumo para acesso endovenoso. O que é o equipo para acesso endovenoso? É o seguinte, quando você tem um problema, que você precisa tomar um remédio na veia, não tem aquele tubinho, aquela bolsa com aquele tubinho que liga aqui na agulha? Sim. Aquilo ali é o equipo de acesso endovenoso. Não tinha! Não tinha! É como você querer fazer, sei lá, o funcionamento de um carro sem combustível praticamente. Vereador, esse hospital foi destroçado por uma quadrilha. É importante o vereador falar aqui. É natural que o vereador Torinho é um vereador do partido da oposição. Mas quando o vereador fala que essa casa tem que ser independente, essa casa sempre se mostrou independente. Tanto que nós caçamos aqui o antigo prefeito Hélio e o vice-prefeito, que era do seu partido. Sim. Então essa casa é independente. Só que esse momento de independência ainda não chegou. É isso que o senhor precisa entender. Com relação ao Hospital Ouro Verde, vereador Torinho, antes mesmo de ter toda essa questão criminal lançada na imprensa, o prefeito já tinha dado entrevista, já tinha lançado para a cidade que ia fazer o programa de integração, tá, do Hospital Mário Gatti com as UPAs e com o Hospital Ouro Verde. Já havia preocupação com a questão do Hospital Ouro Verde. Então não pode dizer que o prefeito é omisso, que ele não era omisso. Agora, eu tenho que reconhecer hoje aqui que o prefeito tem motivos hoje para romper o contrato com o Habitat, que ele não tinha antes das investigações. O prefeito não tinha, e se ele tivesse que romper aquele contrato, nós teríamos uma questão jurídica grave para a cidade. Sim, o que parece ser uma preocupação da Câmara, vocês, o vereador Torinho também tem requerimentos do senhor, inclusive o senhor trouxe na comissão a organização para falar. Nesse momento, a gente está em uma semana, final dos trabalhos legislativos em 2017. O que essa comissão, que efetivamente vocês estão criando, essa comissão mista, vai poder fazer nesses últimos dias? A gente tem um recesso parlamentar de janeiro. O que vocês já conversaram a respeito disso? Nós conversamos que ela vai continuar trabalhando.
Em janeiro também? Sim, dezembro, janeiro. Vereador, a comissão vai trabalhar independente do recesso. Nós discutimos isso hoje. Por isso que eu disse, a convocação hoje do secretário via sessão, ela só vai produzir efeito em fevereiro, que na verdade não vai produzir efeito. Mas a comissão consegue, então, de que forma, então, fazer com que o secretário venha antes? Sim, assim, na nossa avaliação, isso é um chá entre amigos. Tá? Isso é um chá entre amigos, que é uma solução absolutamente incompatível com o tamanho do arraso que foi feito nesse hospital. Eu discordo do vereador Galtério quando ele coloca que não havia motivos para a ruptura do contrato. As metas do contrato da Vitale com a prefeitura foram descumpridas do começo ao fim. É uma empresa que, desde que começou a operar, ela começou, primeiro, a precarizar o trabalho dos funcionários. Os profissionais que eram para ser contratados via CLT foram contratados via pessoa jurídica, quando a legislação não permitia tal coisa. Deixou de pagar os encargos e os salários desses funcionários. Quando a gente pensa que o diretor da empresa tinha uma Ferrari em casa e que tem funcionário que até hoje não recebeu o FGTS, não recebeu o INSS, a contribuição, é apropriação em débito que aconteceu. Né? É uma empresa cuja gestão fez com que o ambulatório de oftalmologia fechasse praticamente vários dos seus horários de atendimento e a fila para oftalmologia hoje na cidade supera 1 ano. Uma pessoa para poder fazer um exame de vista, para uma pessoa que tem um problema nos olhos na cidade, ela não consegue ser atendida por causa disso. Vereador, então, vereador, eu discordo de Vossa Excelência, com todo respeito, deixa eu só concluir aqui, porque eu acho que sim, houve omissão. Houve omissão do prefeito e dos responsáveis por fiscalizar esse contrato. Mirna, hoje, nós aqui se reunimos em torno de 21 vereadores nessa casa e nós discutimos essa questão da assinatura da CPI do vereador Torinho ou da gente fazer uma CPI. E qual conclusão que nós chegamos, vereador? Nós chegamos à seguinte conclusão. Se a gente assinasse a CPI do vereador Torinho, a CPI só vai poder começar a partir de fevereiro. Isso não é verdade. Sim. Regimentalmente, vereador, a CPI, ela pode, pela maioria dos seus membros, pela maioria dos seus membros, vereador, ela pode trabalhar, isso está no regimento. Vereador, nós chegamos à seguinte conclusão aqui. Não é verdade. Qualquer convocação que o senhor fizesse, a Câmara está em recesso. Não é verdade. Nós não ia poder trabalhar. Então, o que nós entendemos que era conveniente? Vereador, não adianta. É verdade, vereador. Eu não vou coadunar, eu abro aqui o artigo do regimento. O que é a questão hoje, Mirna? O que nós entendemos por bem? Essa comissão mista vai fazer todo esse trabalho preparatório. No decorrer da data de hoje até a volta do recesso, nós podemos ter fatos novos na investigação criminal. Se porventura aparecer uma delação criminal, essa é a discussão nossa, de alguém que diretamente envolva qualquer agente político ligado ao prefeito, aí sim nós temos elemento e subsídio para abrir a CPI. Mas do jeito que o vereador Torinho faz, vereador, eu gosto muito do senhor, mas é oportunista. Me desculpe, vereador. Assim, com respeito. Não tem respeito nenhum em chamar o outro de oportunista num programa ao vivo. O que acontece aqui é que os senhores são completamente coniventes quando se trata de investigar o governo municipal. A obrigação dessa casa era abrir uma CPI. Vereador, era abrir uma CPI. Não é momento. Coisa diferente disso, na minha opinião, é faltar o respeito aos munícipes. É assim, aos munícipes, vereador. Eu estou aqui respeitando o senhor não venha me chamar de oportunista, porque senão a gente vai entrar aqui no debate sobre o papel que cada um exerce. O que eu disse é assim, nesse momento... Essa não é a discussão dessa casa. O vereador Galtério tem a opinião dele, que é evidente, porque ele é um vereador da base de governo e de uma relação de base e governo que sistematicamente suprime as possibilidades de independência dessa casa. Não, vereador, não faz sentido o senhor querendo me desqualificar. Não estou desqualificando não, vereador, é o seguinte, o discurso de vocês não se sustenta mais diante da opinião pública. A opinião pública quer a CPI. Vereadores, nós vamos então para o breve intervalo. Na sequência a gente volta com essa discussão, vendo quais são então essas ferramentas e o que pode efetivamente ser feito pela Câmara Municipal de Campinas. A gente volta já já, não saia daí. Último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a crise na saúde em relação à Operação Ouro Verde. Nós estamos aqui com os vereadores Pedro Tourinho e Paulo Galtério, ambos da Comissão de Política Social e Saúde aqui da Câmara. O vereador Pedro Tourinho defende a criação de uma CPI e o vereador Paulo Galtério está à frente de uma comissão mista, recém-formada aqui na casa,
que inclusive vai definir nos próximos dias, ele já adiantou alguns trabalhos, que é uma diligência à prefeitura e convocação do senhor, convite, Marcos Pimenta, e também do secretário. Apesar de nós estarmos na última semana do ano legislativo, vai dar tempo de fazer tudo isso? Vai dar tempo. Nós, mesmo que passar a sessão legislativa, nós vamos continuar os trabalhos, já foi definido isso. Essa reunião também, por exemplo, na próxima semana, esses convidados ainda podem vir aqui? Podem vir aqui na Câmara, já acertamos isso com a presidência. Se for necessário, nós vamos dar uma resposta. Assim, e vamos levar a cabo. Na verdade, vereador Torinho, você vai poder acompanhar, o vereador Torinho faz parte da comissão. Quando o senhor fala dessa diligência, nesse primeiro momento, o que vocês vão analisar amanhã, por exemplo, lá na prefeitura? Nós vamos buscar, eu falo o termo buscar, que nós vamos lá, né, aquilo que a gente encontrar com relação ao Vitale e à prefeitura, nós vamos solicitar a entrega à comissão. A prefeitura já sabe dessa disposição? Sim, já sabe e vai colocar à disposição o que tiver lá. Então nós vamos trazer. Quando nós pegarmos essa documentação, vereador, nós vamos dividir atribuições. Num segundo momento, nós vamos ouvir os atores. Hoje, o Pimenta, que está lá no Ouro Verde, e vamos ouvir o secretário, que tem a responder isso. O vereador Torinho mencionou no bloco anterior a falta de insumos, por exemplo. Nesse momento, qual é a situação atual lá no Ouro Verde? É o Mário Gatti que administra? O que está acontecendo? Hoje é assim, é muito importante a gente saber aqui, Mirna, que esses funcionários da Vitale não podem vir para a prefeitura. Então, os funcionários continuam? Continuam os funcionários. Há um processo de intervenção. Tá? Mas assim, na medida que o Mário Gatti, né, traga... Nós estamos no limbo. Só um minutinho. Vereador, o que é a questão? Para esses funcionários ficarem vinculados à prefeitura, nós temos dois problemas. O primeiro, o prefeito ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal, vereador Torinho. A questão da folha. Esse é o primeiro problema. E um segundo problema é que esses funcionários necessariamente teriam que ser concursados. Mas aí, essa intervenção é direto só na administração do hospital? Ou, por exemplo, como que vai pagar essa gente? O que eu digo, essa intervenção, veja bem, essa intervenção, por isso que nós vamos ouvir aqui o Marcos Pimenta, para que ele esclareça tudo isso. Porque esses funcionários que estão lá, eles não vão poder, não podem ser subordinados à prefeitura. Mirna, eles não podem ser subordinados à prefeitura. Então, vereador Torinho, assim, o prefeito está, sim, ciente dos problemas. A casa aqui já está recebendo esse projeto de lei dessa integração. Então, nós precisamos ter muita calma. Então, essa intervenção será feita não por meio de decreto ou alguma outra ordem, tem que passar pela Câmara? Vai ter que passar por aqui, com certeza depois. Nós vamos ter que... Agora, por isso que nós vamos chamar o Marcos Pimenta aqui, para que ele esclareça como vai ficar. O vereador Torinho vai estar aqui e vai poder fazer as perguntas que quiser para eles, e com liberdade de atuação. Por isso que eu digo, vereador... Posso fazer uma pergunta para o senhor? Sim, lógico. Você acha que o Marcos Pimenta tem alguma coisa a ver com o escândalo do Ouro Verde da Vitale? Só uma resposta sim ou não? Nenhuma. Eu também acho que não. Então, eu quero colocar aqui, vejam bem, nada a ver, concorda? Nenhuma. Ele não tem nenhuma informação de valor para nós no que diz respeito ao objeto da CPI, que é a investigação dos agentes políticos e do que aconteceu na cidade, no que diz... Vamos lembrar que nós estamos tratando aqui de objetos diferentes. Uma coisa é a transição do Hospital Ouro Verde para um novo modelo de gestão. A outra coisa é essa Câmara cumprir o seu papel de investigar o que aconteceu lá, que resultou no colapso do hospital, resultou na falta de insumos, resultou numa crise sem precedentes na saúde de Campinas e que tem um envolvimento... Vereador... Não, peraí, deixa eu concluir, eu respeitei a fala do senhor. Sim. E que deixou... e que tem o envolvimento de agentes políticos. O Marcos Pimenta é bem-vindo para vir aqui na hora que ele quiser. Embora eu ache que a gestão que ele faz do Hospital Ouro Verde é uma gestão também nada exemplar. O Hospital Ouro Verde? Perdão, do Mário Gatti. Um hospital que está em uma situação dramática também. Mas respeito a decisão do prefeito de propor essa intervenção. Já tive acesso até ao projeto de lei, que é a minuta desse projeto, que eu acho que vai ter que ser debatido aqui e tal. Agora, é importante Mas não é colocar... uma coisa de urgência, porque apesar da população querer toda essa resposta, ela precisa continuar sendo atendida? Pois é, questão do prefeito. Como é que os funcionários do hospital estão hoje? Eles estão no limbo do ponto de vista jurídico. Efetivamente, feito o vereador falou, é uma ruptura que, na verdade, ela não tem pessoa jurídica que possa assumir os funcionários ali. Então, na prática, a Vitale continua sendo o agente interveniente ali, a gestora. Então, vamos entender uma coisa, as pessoas têm que entender, a Vitale ainda está no Ouro Verde.
porque não tem como a prefeitura contratar outra empresa, fazer a sucessão. Não pode chamar um segundo colocado, por exemplo? Daria, mas teria era feito o vereador Galtério falou, é um processo jurídico que exigiria muita coragem da prefeitura. Muita coragem, vontade, força. Então, até que esse limbo, porque assim, a fala pública é uma fala confusa, que ela não traz a realidade. A prefeitura faz uma intervenção, mas a Vitale ainda é a gestora, não é isso, vereador Galtério? Sim. A Vitale continua sendo quem paga os funcionários, tá? Eles mesmo porque a prefeitura não pode pagar. Então, assim, a Vitale continua lá, mas ela não continua. É uma situação confusa. Mas, vereador, a minha pergunta. Então, assim, o que eu quero colocar? O que nós estamos vendo aqui, na minha opinião, e respeitando o vereador Galtério, todos os vereadores, esses 21 que assim entenderam hoje, é uma cortina de fumaça. Por quê? Porque o Marcos Pimenta não tem nada a ver com o esquema de corrupção do Ouro Verde. Vereador. E nós queremos investigar aqui nessa casa o esquema de corrupção do Hospital Ouro Verde. Mirna. Que, vale dizer, Mirna, só foi colocado lá, a Vitale, por conta de uma lei que foi aprovada nessa casa em 2015, num processo de urgência, que teve toda a minha contrariedade. Nós denunciamos já naquele momento que a maneira como estava sendo proposta e apresentada aquela lei abriria espaço para que houvesse corrupção. Por quê? Porque isso não é novo para nós. Isso já aconteceu em outras cidades. A gente já sabia que isso era possível. Investigamos e acompanhamos isso ao longo de anos. Tem feito, eu falei no começo aqui, tem denúncia minha durante o processo seletivo das empresas com questionamentos. Tem denúncia depois que a Vitale aceitou o cargo, a função, que ela foi selecionada para a função. E tem acompanhamento nosso durante. A gente acha que esse processo tem que ser investigado aqui na Câmara pela função do Legislativo, que tem poder de polícia. E aí, regimentalmente, a CPI, ela funciona assim, tá lá no regimento da Câmara, não há discussão quanto a isso. Tá lá. Se a maioria dos membros da CPI entender que ela deve continuar exercendo o seu trabalho durante o recesso parlamentar, isso é permitido pelo regimento da Casa. Então não haveria nenhuma obstrução, nenhuma objeção de ordem regimental ao funcionamento da CPI a partir do minuto que ela fosse criada até a conclusão dos seus trabalhos. Eu respeito o entendimento do vereador Galtério, da base de governo, mas eu não tenho como concordar com essa proposta vereador, nós que é precisamos feita. entender aqui, Mirna. Enfim. Vereador, o senhor quer uma CPI para investigar o prefeito Não, ou para investigar a não só o Vitale? prefeito. Não, mas A relação a do sua CPI prefeito pede com a o quê? Vitale. Mas é evidente que o senhor quer fazer essa relação. Meu amigo, Agora, vereador... ou nós fazemos uma CPI aqui, se fosse o caso... Não vamos confundir quem está nos assistindo, vereador. Assim, o texto da CPI é muito claro, é o seguinte, investigar o escândalo que envolve a Vitale Saúde na gestão do Ouro Verde e o envolvimento de agentes públicos nessa situação. Tem que investigar todo mundo que passou vereador, o contrato na mão lá, ver como é que foi prestado conta, como é que passou a prestação de conta de um hospital deficitário. O vereador Torino, no começo dessa entrevista aqui, ele falou que leu as 950... Não, que eu não li as 950, eu li algumas das 950. Então, nessas que o senhor leu, tem algum envolvimento do prefeito? Evidente que tem ou não? Que foi remetido tem lá, alguma coisa do prefeito? Não, eu li um outro com 22 páginas. Mas tem envolvimento dele? Vereador, isso que o senhor está não falando? Tem. O senhor está falando que não tem. É isso? O senhor está desrespeitando a inteligência Mas agora, por dos exemplo, espectadores. vamos lá, vereadores. Está desrespeitando. A gente está chegando no final do último bloco e a gente precisa de uma resposta para a população. Não temos resposta fora da CPI, Mini. Qualquer resposta fora da CPI é enganação da população, na minha opinião, respeitando os vereadores, mas é uma não resposta. E a senhora pode perguntar para o vereador Galtério qual que é a resposta que ele vai dar, mas eu reitero, é uma não resposta e todos nós, os 6 vereadores que assinaram a CPI, certamente não coadunarão com uma solução que venha com esse desenho, que desrespeite o regimento da casa e aquilo que são as atribuições fiscalizatórias que essa casa tem. Eu agradeço e assim olha, acho que eu concluo a minha participação. Eu quero dizer aqui, Mirna, assim, o vereador Torinho faz o papel dele de sapatear para a cidade. Tá, Mirna? Eu tenho convicção disso. E foi sempre seu papel aqui. Então, mas assim, nós, os restantes dos vereadores que não assinaram a CPI, têm responsabilidade governamental. Tá? Nós temos responsabilidade que o senhor, vereador, assim, com todo respeito, não tem a mesma responsabilidade. Eu disse aqui que no decorrer da investigação policial, que é diferente da comissão parlamentar, podem surgir novos fatos, até delações, que envolvam diretamente o prefeito e agentes próximos do prefeito. Aí eu entendo que o momento da CPI, hoje, vereador... Ou seja, esses 21 vereadores
que o senhor, inclusive, falou que vocês se reuniram hoje. Sim, sim. Nesse momento, vocês Definimos acreditam isso. que não há necessidade, mas não descartam? Não é o momento de abertura de uma CPI. Por quê? Primeiro que vai entrar o recesso, isso é prejudicial. E segundo, que até a volta dos trabalhos da Câmara, nós podemos ter fatos novos. Hoje, nós já tivemos na imprensa hoje a fala do empresário. Então, vão surgindo fatos que ou vão afastando o prefeito da questão ou vão aproximando. E nós precisamos fazer uma coisa definitiva aqui, vereador Toninho, porque a CPI, a gente sabe onde ela começa e não sabe onde ela acaba. Esse é o nosso problema aqui. E nós precisamos dar uma resposta para a cidade, tá, em definitivo. Tá? Por isso que é melhor esperar o Ministério Público ter uma posição mais concreta para depois a gente fazer a abertura da CPI. Tá certo. Então, vereadores, o Questão de Ordem também vai acompanhar aí o desdobramento dos trabalhos dessa comissão e se os vereadores ainda vão definir que haja um outro tipo de investigação por parte da Câmara. Mas nosso tempo encerrou, agradeço a participação de vocês. E se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, pode acessar youtube.com/TV Câmara Campinas e acompanhar não apenas esse programa Questão de Ordem, mas também outros programas da TV Câmara Campinas. E os vereadores estão aqui ainda conversando, tá, gente? Mas olha, acompanhe e também acompanhe a nossa programação no 61.3 UHF Digital, no canal 4 da NET e ainda pelo campinas.sp.leg.br. Eu fico por aqui e até um próximo Questão de Ordem.